Estou falando dos mapas, como este aqui, chamado planisfério. Parece até que pegaram a Terra e a achataram em uma folha de papel, né? Apesar de ser bem simples, o planisfério foi muito útil durante as viagens pelo mundo que ocorreram muitos séculos atrás. Esse tipo de mapa mostra os continentes com cores, para ajudar a diferenciar as regiões e os oceanos, facilitando a localização dos barcos. Porém, o planisfério não é tão preciso, pois as distâncias entre os continentes parecem ser bem menores do que realmente são. Tá vendo como o litoral do Brasil parece estar bem pertinho da África? Na verdade, os pontos mais próximos entre esses dois continentes ficam a mais de 2.500 quilômetros de distância. Mas, como o planisfério podia ser enrolado e levado para qualquer lugar, foi usado por muito tempo. Tudo começa aqui na boca, tá? Afinal de contas, não dá para encostar no sanduíche e absorver os nutrientes dele, né? Temos que triturar esse alimento em pedaços menores para facilitar para o resto do nosso sistema digestório. Esse papel, então, é da mastigação. Os dentes e a língua maceram esse alimento na chamada digestão mecânica. E quanto mais a gente mastigar, melhor, tá? Enquanto isso, a saliva vai se misturando ao alimento. Na saliva, existe uma enzima fantástica, a amilase salivar. Essa enzima é capaz de quebrar o amido. Então, o processo de digestão química dos nutrientes já começa aqui na boca mesmo, e não só lá no estômago, como muitos pensam. É um pouquinho nojento, mas nesse momento o sanduíche deixa de ser um sanduíche e passa a se chamar bolo alimentar. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada acontece entre dois indivíduos, um do sexo masculino e o outro do sexo feminino, responsáveis pela produção dos gametas, que se encontram e geram um descendente. Já na reprodução assexuada, não há essa mistura, os descendentes são praticamente clones da geração parental. Certo. Então, eu acho melhor começar pela mais simples, a assexuada. A reprodução assexuada ocorre a partir de um único ser vivo que dá origem a descendentes iguais a ele. É um processo mais simples, em que uma célula ou parte de um organismo forma um novo indivíduo, sem troca de material genético, sem cuidado com o filhote, nada disso. Prático, né? E tem mais, a reprodução assexuada ainda apresenta algumas variações. Ela pode acontecer por esporulação, brotamento, fragmentação e divisão binária. Na esporulação, o organismo produz e libera esporos, que são as células reprodutivas, como os fungos. Da próxima vez que um pão mofar aí na sua casa, repara bem de pertinho que você vai ver um pozinho na superfície desse fungo. Esse pó bem fininho são os esporos. Duvida? Olha aqui, eu vou ampliar o mofo no microscópio para você ver. Tá vendo essas bolinhas? Cada uma delas é um esporo, com a capacidade de gerar um novo fungo geneticamente idêntico ao original. É só bater um ventinho que esses esporos saem voando por aí, buscando outro pãozinho para mofar todo o seu café da manhã. A esporulação também ocorre em plantas, sabia? Um exemplo típico que você encontra na casa da sua avó são as samambaias. Da próxima vez que vir uma, olhe no verso das folhas dela. Pode ser que você encontre um monte de bolinhas. Cada bolinha dessa está repleta de esporos. Olha aqui no microscópio, que cena linda! E é o mesmo raciocínio, tá? A samambaia filha formada por um esporo desse será idêntica à samambaia mãe. Afinal de contas, estamos falando de reprodução assexuada. Não há mistura de material genético. Tcharam! Nem precisa explicar que cada compartimento desse é uma célula, né? Cada uma dessas células funciona como uma fábrica, sabia? Sim, as células têm vários setores, cada um responsável por uma função. Esses setores são formados pelas organelas. Aqui temos uma célula animal. Perceba que ela tem um núcleo no centro e dentro dele fica nosso material genético, o DNA, protegido pela famosa carioteca. É daí que vem o nome do nosso tipo de célula, eucarionte. Para fora do núcleo, temos essas organelas membranosas que desempenham funções importantíssimas. Os retículos endoplasmáticos, que produzem as proteínas. O complexo de Golgi, que transporta substâncias dentro da célula. O citoesqueleto, que dá sustentação para a célula. A mitocôndria, que produz energia. Vários ribossomos, que são esses pontinhos aí, que atuam na produção de proteínas também. Todas essas organelas ficam mergulhadas em uma substância gelatinosa chamada citoplasma e envolvidas por uma fina membrana que delimita o espaço interno da célula, a membrana plasmática. Só para lembrar,
As células animais e vegetais que têm núcleo organizado e protegido pela carioteca são chamadas de eucarionte. E é fácil de lembrar porque eucarionte começa com eu. Então você vai lembrar que é a sua célula, tá? E se você estiver duvidando, bora tirar a prova aqui no microscópio?